Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos ao Torneio de Candidatos de 2016. Torneio que começou hoje, dia 11 de março. Esse vídeo provavelmente vai ao ar no dia 12, mas então começou ontem, né, dia 11 de março, lá em Moscou, entre 8 dos melhores jogadores do mundo que estão competindo pelo direito de desafiar o campeão mundial, Magnus Carlsen, pela coroa, pelo direito de botar a coroa na cabeça. Então, o vencedor dessa competição do Torneio dos Candidatos vai desafiar o Carlsen em novembro, lá em Nova York, pelo título de campeão mundial de xadrez. E na primeira rodada, nós tivemos vários confrontos interessantes. Nós tivemos um confronto americano entre Nakamura e Caruana. Nós tivemos um confronto russo entre o Kryak e o Splinter, o Peter. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, me desculpe. Nós tivemos uma disputa também entre o jogador mais novo, o Giri, contra o Armênio, 3 vezes campeão olímpico, Aronian. Mas a única partida que teve uma decisão de verdade no dia, que não terminou em empate, foi essa partida aqui entre Anand e Topalov, que são os dois únicos ex-campeões mundiais que estão disputando esse torneio dos candidatos. Então nós tivemos Anand jogando com as peças brancas, Topalov jogando com as peças negras, e nós tivemos uma pequena aula de xadrez nessa partida. Anand começou a partida com E4, Topalov respondeu com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo em B5, e quem tem acompanhado a série do Campeonato Mundial Feminino de 2016 já viu essa sequência de lances várias vezes, certo? Abertura espanhola. As brancas ameaçam trocar o bispo pelo cavalo aqui em C6, dobrando algum peão negro aqui na coluna C. Pois bem, no Mundial Feminino a gente viu bastante a continuação. A6, bispo em A4, B5. Aqui as negras procuram ganhar espaço na ala da dama, só que não foi isso que o Topalov quis fazer nessa partida. Ele foi direto com o cavalo em F6, atacando o peão em E4, certo? O Anand respondeu com D3, ele já tinha desenvolvido o bispo, então ele jogou D3 apoiando o peão de E4, já que esse peão não vai atrapalhar no desenvolvimento do bispo de casas brancas, além de abrir caminho para o bispo de casas negras de desenvolver. As negras jogaram bispo em C5, abrindo caminho para o roque, e desenvolvendo esse bispo antes de jogar D6, que esse peão em D6 limitaria o desenvolvimento do bispo. O bispo negro ia ficar atrás da sua muralha de peões. As negras querem que ele fique na frente. Roque branco, D6 negro, apoiando E5, abrindo caminho para o bispo de casas brancas das negras desenvolver. C3, apoiando o lance D4 para tentar domínio central. Roque, cavalo de B em D2, procurando aquela pequena manobra que a gente volta e meia discute aqui no canal. Torre em E1, cavalo em F1, no caso aqui procurando jogar cavalo em G3, apoiando o peão de E4 e talvez no futuro jogando cavalo em F5, que essa casa aqui é uma casa excelente para esse cavalo branco, certo? Cavalo das negras jogou em E7, e esse lance pode parecer um pouco estranho. Poxa, o que esse cavalo está fazendo aí? Bem, primeiro, ele tem a mesma ideia do cavalo branco querer desenvolver aqui para F1. Ele quer vir aqui para a casa G3, para depois vir para a casa F4 aqui, que essa casa é uma casa muito forte para esse cavalo negro. Além disso, quando o cavalo negro estava aqui em C6, as brancas estavam ameaçando trocarem o bispo pelo cavalo, dobrando peões negros aqui na coluna C, certo? Então, uma outra ideia das negras é evitar essa troca, essa dobra de peões aqui na coluna C, que não seria tão vantajosa. Porém, esse cavalo estava exercendo um grande domínio central aqui na casa D4. Na hora que esse cavalo sai de C6, para de exercer seu domínio na casa D4, as brancas não dão trégua para as negras e jogam um lance D4 direto.
E assim as brancas conseguem um belo domínio central. Esse daqui é o sonho de qualquer jogador, conseguir um peão em D4, um peão em E4 relativamente apoiados, certo? Esse cavalo está apoiando o peão de D4. Esse cavalo está apoiando o peão de E4. E dessa forma as brancas têm um excelente domínio central e agora elas podem começar a jogar a sua partida da forma que elas quiserem. Elas podem transportar suas peças para a ala do rei, transportar suas peças para a ala da dama, já que esses peões vão garantir que essa transposição de peças de um lado para o outro do tabuleiro não vai ser importunada por peças adversárias, certo? Bem, as brancas, depois do bispo negro ter jogado para B6, jogaram torre em E1, apoiando mais uma vez o peão de E4, abrindo caminho para o cavalo branco fazer sua manobra para F1, G3. Bispo em G4 negro, procurando cravar esse cavalo na casa F3. Esse cavalo não pode sair por causa da dama aqui em D1. H3, as brancas perguntam para esse bispo: e aí, você vai querer ficar aqui nessa diagonal mesmo? Ou você vai querer ter a opção de jogar aqui na ala da dama? Porque você não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo na hora que eu jogo o peão em H3. Você não vai poder ficar aqui nessa casa G4. As negras optam por recuar seu bispo para H5, mantendo a cravada. E aqui as brancas inovam. Essa é uma novidade da partida. O lance A4, essa sequência de lances nunca tinha sido jogada antes na história. O objetivo de A4 é que as brancas ameaçam jogar A5, ganhando o bispo aqui em B6. Mas se você parar e pensar, poxa, o peão aqui de D4 está sendo apoiado pelo cavalo de F3, certo? E esse cavalo de F3 está sendo cravado por causa do bispo que está em H5. Então por que eu não posso capturar esse peão de D4? Se você captura esse peão, a primeira coisa que as brancas fazem é quebrar essa cravada. Elas jogam G4, seu bispo em H5 não está mais cravando meu cavalo em F3. Quando você fugir com o seu bispo, eu capturo o seu outro bispo com o meu cavalo. Então, essa sequência não é muito boa para as negras, por isso as negras optam por abrir uma janela para o bispo em B6 poder fugir, caso as brancas joguem A5 atacando o bispo em B6, certo? Além disso, as negras atacam o bispo que está em B5, ele tem que recuar. O bispo poderia ter recuado para E2 ou D3, não tem nenhum lance que seja muito superior ao outro. As brancas preferiram jogar bispo em F1. E aqui, uma continuação que teria sido interessante a gente ver na partida seria Topalov jogando bispo em A5. Dessa forma, os bispos negros estariam cravando esses cavalos brancos e limitando bastante o jogo das brancas. Então, eu gostaria de ter visto como que o Anand ia lidar com essa continuação, mas o Topalov preferiu, ao invés de jogar bispo em A5, jogar torre em E8 para tentar disputar essa coluna E aqui com as brancas, certo? As brancas continuaram com A5, bispo em A7, dama em B3, porque agora as brancas têm um alvo claro aqui em B7, então elas jogam dama em B3 para se utilizar desse alvo. Uma continuação que as negras poderiam pensar seria torre em B8, certo? Defendendo esse peão. Só que esse lance é um tanto quanto passivo. Quer dizer, meu adversário atacou, eu apenas defendi e só. Eu estou defendendo os ataques do meu adversário. Eu estou esperando as coisas acontecerem. O Topalov preferiu jogar um pouco mais ativamente. Ao invés de jogar a torre em B8, o Topalov jogou cavalo em C6. Você atacou meu peão, eu vou atacar o seu peão também. Então, se você quiser trocar peões, eu estou disposto. As brancas falaram, não, eu avanço esse peão para D5. Na hora que você joga o seu cavalo em D4, cavalo captura, bispo captura. E parece que as negras perderam um peão, certo? Porque agora as brancas podem capturar aqui em B7
elas ganharam o peão de B. Elas têm esse peão aqui a mais agora. Poxa, por que as negras fizeram isso? Na verdade, esse peão a menos é apenas temporário, porque agora as negras jogam o cavalo em D7, ameaçando o cavalo em C5, atacando a torre em B7, ao mesmo tempo que ataca o peão em E4. Além disso, as negras estão abrindo caminho para sua dama vir aqui para H4, ou então mesmo para F6, atacando o peão de F2. Esse peão já está sendo atacado pelo bispo, então as negras estão ameaçando vários ataques nas brancas que as brancas parecem que não estão tão coordenadas para conseguir defender de tantos ataques. Se a dama vier aqui para F6, ela estaria atacando daqui, mesmo resultado, certo? Bem, já que as negras, além de ameaçarem aqui cavalo em C5, estão ameaçando dama em H4, as brancas abrem caminho para o seu bispo vir para E3, jogam cavalo em C4. Dessa forma, o bispo em E3 apoiaria o ponto F2 e iria proteger o rei aqui, não sofrer um ataque tão fulminante, certo? Então a ideia de cavalo em C4 é essa, abrir caminho para o bispo branco e ir para E3. As negras continuam com a sua ideia de cavalo em C5, dama em C6, e vamos parar por um momento e fazer um pequeno balanço da posição. Se você olhar a posição agora, as negras estão perdendo um peão. Só que em compensação, a dama branca ela está bem mal posicionada aqui em C6. Ela está longe de qualquer ação que a gente está tendo no tabuleiro. Quais que são essas ações? Peão em B2 vai ser atacado logo. Algum ataque aqui nessa coluna, já está sendo atacado aqui pelo bispo. O peão aqui em E4 também vai ser atacado logo. Também por essa coluna, a dama vai estar vindo por aqui, já está sendo atacado pelo cavalo. E o peão aqui em F2, a gente já discutiu que quando a dama vier para cá, ela também vai estar atacando aqui junto com o bispo. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo na posição branca, certo? Então, as negras parece que conseguiram alguma vantagem ao entregar momentaneamente aquele peão aqui na casa B7. E aqui, as negras teriam algumas continuações. Uma delas seria simplesmente capturar esse peão em E4. É a ideia que a gente teve, certo? A gente entrega o peão aqui em B7, recaptura aqui o peão em E4, a gente iguala o material e deixa as brancas com algumas desvantagens. Esse peão é um peão isolado, esse peão é um peão atrasado, essa dama está mal posicionada. Parece que as negras conseguiram uma compensação suficiente. Mas de qualquer maneira, essa posição ainda é bastante empatativa, ela está bastante igualada. Ela não está definida, só que ambos os lados ainda têm oportunidades, têm condições de tentar alguma coisa. Ao invés de jogar cavalo toma E4 direto, as negras teriam uma opção bastante interessante que o Topalov não aproveitou. Essa opção seria bispo toma F2, cheque. Bem, parece que eu posso capturar esse bispo sem problema, certo? Errado. Dama em H4, cheque, atacando indiretamente a torre que está aqui em E1, certo? O rei não pode vir para E2, protegendo essa torre, porque o bispo está cortando toda essa diagonal. E o rei não pode recuar aqui para G1, porque senão a torre cai. Qual que é a alternativa branca? G3, tirando o ataque da dama negra aqui em cima do rei. Cavalo toma E4, cheque, e apoiando no lance seguinte, dama toma G3, aumentando ainda mais o ataque em cima do rei aqui, certo? O rei parece que agora vai levar checkmate. Torre toma E4, porque senão esse ataque negro vai ficar muito forte, então as brancas têm que entregar essa torre em cima do cavalo. Dama toma E4. E se você parar e analisar o material agora, as negras conseguiram um peão e uma torre em troca de um cavalo e um bispo. De material parece que está igualado, certo? Peão, torre valem 6 pontos, cavalo e bispo valem 6 pontos. Só que no final dessa troca toda de peças de material,
as negras mantiveram seu roque perfeitamente protegido, enquanto esse rei branco aqui está completamente pelado e o ataque negro está chegando muito forte. Então, as negras perderam essa oportunidade de tentar esse ataque muito forte em cima do rei branco. Não sei se seria um ataque suficiente para vencer a partida, só que definitivamente as brancas estariam em péssimos lençóis. Ao invés então de jogar bispo toma F2, aqui as negras jogaram cavalo em B3, atacando essa torre aqui em A1. Lembrando que as brancas ainda têm a vantagem de um peão, certo? Torre em B1, fugindo do ataque do cavalo. E aqui vem um lance bastante duvidoso das negras, que foi cavalo toma C1. Desculpe. Bem, qual que é o problema de cavalo toma C1? O cavalo estava aqui em G8 no começo da partida. Ele jogou para F6, moveu uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes para ser trocado por uma peça que ainda não tinha sido movida no jogo. Vocês sempre me escutam falar que, poxa, um lado conseguiu a vantagem do par de bispos. A vantagem do par de bispos é muito interessante. Só que nessa situação em que você jogou uma peça 5 vezes para trocar ela por uma peça que não jogou em uma vez, você fez alguma coisa errada, meu amigo. Porque enquanto você estava jogando essa peça, só ela, tantas vezes, seu adversário estava fazendo outras coisas bastante interessantes no tabuleiro. Por exemplo, ganhando seu peão de B7, certo? Então, de repente, esse par de bispos aqui não parece tão interessante. Seria melhor você ter mexido seu cavalo só uma vez e tentado conseguir uma vantagem de uma outra forma, ok? Então, esse lance foi um tanto duvidoso do Topalov. Uma alternativa que eu acredito que poderia ter sido tentado seria bispo em G6, atacando o peão aqui em E4 e tentando retomar essa desvantagem material que as negras estão. De certa forma, as negras continuariam com bastante atividade, certo? Mas não, as negras preferiram capturar aqui em C1, as brancas recapturaram com a torre que estava em B1, e aqui parece que a partida começou a mudar de lado, porque a iniciativa que as negras tinham, de repente começou a sumir. As negras ainda estavam empolgadas, né, com todas as análises que elas fizeram, com toda a atividade que as negras tinham, continuaram tentando alguns ataques, torre em B8 atacando o peão em B2. As brancas aproveitaram que a torre não estava mais defendendo o peão de A6, capturaram o peão de A6. Momentaneamente as brancas agora têm 2 peões de vantagem, sendo que um deles é um peão passado. A ameaça aqui é bastante grande. As negras jogam dama em H4. Elas estão criando várias ameaças ao mesmo tempo, com a intenção de deixar as brancas um tanto quanto perdidas no tabuleiro e, com tantas ameaças, acabar caindo muita coisa na posição das brancas. Quais que são as ameaças? O ataque aqui em B2, que a gente já tinha comentado. O ataque aqui em F2, de dama e bispo, certo? E o peão aqui em E4, está sendo atacado pela dama e pela torre. Bem, as brancas se defendem com torre em C2, defende o peão de B2, ao mesmo tempo que defende o peão de F2. As negras recapturam o peão aqui em E4. O jogo voltou a ter apenas um peão de vantagem para as brancas, agora é o peão de A, que é um peão passado, certo? E aqui as brancas jogam cavalo em E3 para tentar tirar essa ameaça aqui em F2 que as negras têm, que é uma ameaça bastante chata que as negras estão tendo no momento. E de repente as negras perceberam que toda aquela atividade que elas tinham, todos aqueles ataques que estavam surgindo no tabuleiro, sumiram. Não tem mais ataque para as negras. E elas começam a perceber que estão com alguns problemas graves. Peão a mais para as brancas, esse peão está sendo um peão passado, então elas voltam com a dama em D8 para tentar lidar com essa situação aqui que elas têm na ala da dama, certo?
As brancas jogam dama em C4, aumentando a pressão aqui em C7. Só que as brancas têm que tomar cuidado com essa torre em E4, porque indiretamente essa torre está atacando essa dama. Se esse bispo sai, as negras estão ameaçando capturar a dama. No momento, esse bispo não pode sair, não pode capturar o cavalo de E3, porque essa torre está no ar. Então, por causa disso, as negras jogam bispo em G6, apoiando a torre em E4, e agora a ameaça de bispo toma E3 é bastante real, certo? Desculpe. Para se defender, as brancas jogam bispo em D3. As negras têm que sair, e tem que sair aqui para F4, porque elas têm que continuar defendendo o bispo aqui em D4. Bispo toma G6, bispo toma G6. Mais uma dor de cabeça aqui para as negras, peões dobrados. G3 das brancas. As negras têm que voltar com essa torre para E4. Essa torre não tem muito lugar para ir, certo? As negras estão se sentindo bastante limitadas. Essa torre tem que apoiar esse peão em D4. E aqui as brancas começam a avançar esse peão na coluna A, ameaçando promover ele. Dama em E8, procurando algum contrajogo, né, aqui na coluna E. As brancas falam, beleza, se você quer jogar aqui, eu vou mostrar que quem domina essa coluna sou eu. Joga torre de C em E2. Bispo em B6, ameaçando torre em A8, dama, se possível, em A4, prendendo esse peão aqui para depois capturar ele e tentar tirar essa vantagem material que as brancas têm agora. Dama em D3, torre em A8, continuando com sua ideia. Rei em G2, dama em A4, B3 das brancas. Torre em D4, e aqui a ideia das negras é: você quer capturar a minha dama? Eu recapturo a sua dama, certo? A gente troca dama, só que eu estou numa posição que eu tento atacar as peças que você tem de vantagem aqui no tabuleiro. Eu tento acabar com essa vantagem tão grande que você tem. Eu tento algum contrajogo, certo? E o Anand falou, certo, beleza, pode capturar a minha dama aqui. Só que provavelmente o Anand capturou em A4, permitindo que as negras capturassem sua dama em D3, porque ele já estava com pouco tempo no relógio, não tinha como analisar tão profundamente a posição. Uma alternativa bastante interessante que as brancas teriam aqui seria jogar dama em C2. Por quê? Bem, primeiro, você quer realmente esse peão de A6? Você quer capturar ele? Captura. Você capturou ele? Eu vou atacar sua torre com meu cavalo aqui em F5. Ah, tá caindo o cavalo? Você quer esse cavalo também? Parabéns, você agora perdeu a partida. Eu recomendo que vocês parem o vídeo agora. As brancas têm checkmate em 9 lances. Então, parem o vídeo, procurem esse checkmate, que essa sequência é bastante interessante para vocês treinarem. Eu vou esperar um pouquinho. Ok, agora que vocês já pararam a partida, eu vou mostrar para vocês esse checkmate, que é bastante interessante. Torre em E8, cheque. Torre toma E8, torre toma E8, cheque de novo. Rei foge do cheque. Dama toma F5, cheque. Peão protege do cheque. Dama toma F7, novamente cheque. Rei foge. Torre em H8, cheque. Rei em G5. F4, cheque. Torre toma F4. Peão toma F4. Apoiado pela dama, checkmate. Certo? Então, esse é um checkmate bastante bonito, que surgiu mais ou menos na posição. E por causa disso, primeiro, as negras não podem capturar esse cavalo em F5, certo? A gente já viu por quê. Além disso, talvez tomar aquele peão em A6 não seja tão interessante. Alguma coisa como dama em A5, por exemplo. De qualquer maneira, a situação das negras está bastante delicada aqui. Bem, as brancas não foram com dama em C2, que teria sido bastante interessante. Ao invés disso, elas capturaram a dama em A4, as negras recapturaram em D3. E agora, cavalo em C4.
as brancas entregaram esse peão de vantagem que elas tinham, só que em compensação, as brancas estão entrando fortemente na posição das negras. As brancas têm o domínio da coluna E, as duas torres vão entrar aqui na posição das negras e não tem muito que as negras podem fazer. As negras não têm contra-jogo para isso. Bem, primeiro as brancas jogam A5 para tentar limitar um pouco mais essas peças negras. As negras não podem capturar com o bispo toma A5, por quê? As brancas respondem com torre em A1. Esse bispo está cravado. Esse bispo não pode sair porque senão a torre em A6 cai. E ele está sendo atacado duas vezes enquanto ele está sendo defendido apenas pela torre. Então as negras vão perder material aqui. Por isso elas não podem capturar em A5. Ao invés disso elas jogam bispo em D4. Torre em A8 atacando esse rei. Rei em H7. Torre de 1 em E7. Dominando fortemente essa fila. As brancas ameaçam fazer o limpo aqui na sétima fila. Torre em C3, atacando o cavalo. Cavalo em D2, ameaçando vir para E4. G5, ajudando no ataque no rei adversário. Torre em C2, cavalo continua com seu plano, E4. E aqui para se defender as negras jogam G6 F6 defendendo o ponto G5. H4 branco, e esse é um lance bastante importante para o plano branco. Uma ameaça agora que as brancas têm é jogar torre em F7, torre da fila 7 em F8, torre em H8, ameaçando checkmate, certo? Só que as negras querem jogar o lance G5. Dessa forma elas abrem uma janela para o rei. Na hora que as brancas vierem aqui para H8, o rei tem para onde fugir. Na hora que as negras jogam G5, as brancas têm H5, tirando essa casa de fuga do rei negro e mantendo essa ameaça de mate. Então, o lance H4 é fundamental aqui para os planos brancos de vencer a partida. Bem, aqui as negras responderam com torre toma A5. As brancas continuaram com seu plano de torre em F7, G5, H5. E aqui, numa situação de desespero, as negras capturaram com a torre em F2, cavalo toma em F2, torre em A2. As brancas continuam com seu plano, torre toma em F2, rei em H3, G4, rei toma G4, F5, torre toma F5, e aqui o Topalov de negras abandonou a partida. E nós temos Vishtanin, me desculpe pela pronúncia, Anand com um ponto, começando esse torneio de candidatos na liderança, sendo agora a pessoa que está mais próxima de conseguir sua revanche contra o Carlsen. Certo? Ele não conseguiu a revanche dele no último Mundial, ele jogou com o Carlsen, só que perdeu. E eu garanto que depois dessa vitória o Anand vai criar muita confiança nesse torneio de candidatos. De repente o Anand se tornou um sério candidato a vencer o torneio de candidatos, certo? Eu, no podcast que eu fiz com o Matias, de prévia aqui do torneio de candidatos, eu disse que o Anand seria a grande incógnita desse torneio. Ele teve péssimos resultados nos últimos 2 anos, desde que ele perdeu o último Mundial. Só que também teve alguns resultados bastante convincentes. E a gente não sabia muito bem como que o Anand ia jogar esse torneio dos candidatos. Bem, parece que ele veio com tudo. Ele conseguiu vencer a primeira rodada, foi o único a vencer a primeira rodada. E eu estou bastante ansioso para ver como que esse torneio vai prosseguir, como que o Anand vai lidar com os demais adversários, certo? Essa foi a primeira rodada do torneio de candidatos. Essa foi apenas uma das partidas da primeira rodada. Eu vou fazer várias análises das partidas do torneio de candidatos aqui no canal. Se você quiser conferir, não deixe de clicar aqui no card que apareceu, que eu vou criar uma playlist com as análises dessas partidas. E se você gosta de análises como essas,
não é só as partidas do torneio de candidatos que eu analiso. Eu já analisei as partidas do Mundial Absoluto de 2014. Estou analisando o Campeonato Mundial Feminino, que está sendo realizado na Ucrânia atualmente. E pretendo realizar a análise de vários outros torneios no futuro. Então, só pesquisar um pouquinho aqui no canal, que vai ter muitas playlists e análises para vocês, certo? Bem, dito isso, dado o meu recado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu aprendi bastante com essa partida. E eu espero aprender muito mais nas partidas que estão por vir, certo? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!